Se existe um fundo imobiliário que é extremamente respeitado aqui no Brasil, inclusive ele é até considerado uma espécie de blue chip aqui dos nossos fundos, esse fundo é o KNRI. O KNRI é um fundo extremamente longevo, ele data lá de 2010, ele possui ali um track record, ou seja, um histórico de entrega de resultados muito bom, né? Tem também uma gestão excelente, que é uma gestão da Kinea, que essa aí, por sua vez, ela tem mais de 150 bilhões sob gestão. Somado a tudo isso, o fundo ele passou já por várias crises, como pandemia, né? Ele está em 10º lugar aí lá no índice do IFIX, né? Que é o índice referência dos fundos imobiliários aqui no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai responder então duas perguntas. Primeira, será que esse fundo ainda cabe numa carteira em 2026? E a segunda pergunta é, cara, como a gente deve interpretar aí os números que esse fundo ele entrega, tá? Então, se tu tem esse fundo na carteira ou se está pensando em estudar esse fundo, fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima. Inclusive, aí eu estou atualizando a minha certificação na Ambima. Esse vídeo aqui é o vídeo de número 50, tá? Se tu não conhece o canal, aqui no canal eu trago para ti aí análises de ativos aqui no Brasil, como ações, como fundos imobiliários, como renda fixa, assim como também ativos lá nos Estados Unidos, como rates, como estoques, também ETF, e também eu tenho ativos aqui relativo a criptoativos, né? Ficou um pouco redundante, mas criptoativos aí eu tenho Ethereum na carteira, eu tenho Bitcoin na carteira e eu mostro essas análises na prática aqui, né? E também invisto o dinheiro do meu próprio bolso. Se tu acompanhar meu canal aí, tu vai ver isso aí, tá? Então, esse aqui é o vídeo de número 50 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma classe de ativos que eu gosto bastante, que são os fundos imobiliários. O ativo em questão é o KNRI, gosto bastante desse fundo, da consistência dele, do histórico de resultados dele, né? Uma coisa também que me agrada no fundo, que eu olho, é a longevidade desse fundo. Ele é um fundo que data lá de 2010, já tem aí 16 anos de mercado. A Kinea, que é quem faz a gestão do fundo, tem 18 anos de mercado. Também é muito importante a gente analisar a gestora, né, o track record da gestora, ou seja, o histórico da gestora. É uma gestora renomada no mercado, uma das maiores da América Latina e tem excelentes profissionais e tem mais de 150 bilhões de reais sob gestão, tá? Então, como não existe almoço grátis no mercado, ela tem todo esse valor na gestão deles por um motivo, justamente pela excelente entrega que eles fazem no seu trabalho. E eu gosto do KNRI, que é um dos fundos que estão no portfólio deles, tá? Então, a primeira pergunta aqui para vocês eu já vou responder. Será que o KNRI ele cabe numa carteira de investimentos em 2026? Na minha opinião, na minha carteira, ele cabe sim, né? Desculpa o barulho que deve ter feito aí no microfone, mas na minha carteira ele cabe sim. Inclusive, foi meu aporte do mês de abril, né? Eu tive um pouco fora, mas vou agora atualizar aí meus investimentos, então eu tenho três aportes para atualizar, né? Um deles é o de hoje, então eu tenho um aporte de abril, que foi na KNRI, depois eu tenho um aporte de maio e o aporte de junho, que também eu vou estar atualizando e pondo aí os vídeos aqui no canal, tá? Uma coisa que ficou um pouco estranha ali, que alguns investidores acharam um pouco estranho, é que o KNRI, apesar de ele ter gerado 90 centavos por cota, ele distribuiu 1,10 por cota, tá? Alguns não gostaram, alguns não entenderam, né? E para esses que não gostaram ou não entenderam, aliás, gostaram e também não entenderam, eu vou no final do vídeo aí, né, como uma espécie de cereja do bolo aí, trazer aí a minha visão sobre essa parte, tá? Então, a gente já vai vir aqui para a tela do meu PC, eu já tenho aqui um estudo montado relativo ao KNRI, então vem para a tela aqui do meu PC. Então já estou com o estudo em tela aqui para vocês, tá? Aqui já trago
um dos edifícios aí do portfólio lá do fundo, né, que é o Bela Vista e pau na máquina, tá? Então, para quem não sabe o que que é um fundo imobiliário ou como ele funciona, eu vou trazer aqui uma breve explicação para vocês. Então, o fundo imobiliário ele é um condomínio fechado, onde a gente junta várias pessoas, né? A gente vai lá e distribui esse dinheiro para nossa gestora, para o nosso fundo ali, e esse fundo ele vai comprar imóveis e esses imóveis eles vão ser então ou alugados ou mais para frente aí eles vão ser até vendidos aí como forma de ganho de capital, tá? Então, hoje, por enquanto, os nossos rendimentos, nossa renda passiva desses aluguéis, eles são isentos de imposto de renda, mas eu digo por enquanto, porque nos últimos 3, 4 anos isso já virou pauta e o mercado sempre dá aquela oscilada ali, né? Os fundos caem, os investidores se tocam foda-se, ficam apavorados e tudo mais. E, por enquanto, ainda não foi implementar no imposto de renda, mas eu acredito que uma hora a casa vai cair e vai ser implementado no imposto de renda, mas ainda assim eu vou continuar investindo porque o mercado ele vai se ajustar, tá? Então, né, ao invés da gente comprar um apartamento ou comprar uma casa e tu alugar, e tu vai ter muito estresse com pintura, com reforma, te preocupando quem tá lá, né, naquele imóvel, ou se tu vai alugar, tem imóveis que ficam 2, 3 anos aí sem aquela renda passiva entrando através do aluguel, né? E quem arca ali com aquele imóvel parado, com reformas e também com a parte de IPTU é tu. Eu prefiro investir diretamente nos fundos imobiliários, que até também porque outra vantagem competitiva que eu não só acho, tenho certeza, é ali o retorno que a gente chama de dividend yield. Quando tu vai ver aí, via de regra, um dividend yield do imóvel físico, ele gira em torno de 5% a 6% ali, estourando. E aqui nos fundos imobiliários tu consegue um yield aí limpo, né? Sem contar que o yield dos imóveis físicos, eles vão se incorporar no teu imposto de renda lá no final do ano para te declarar teu imposto de renda, né? E tu vai ali sofrer um pênalti por causa disso, né? Por isso a isenção aqui nos fundos imobiliários é muito importante. Nos fundos imobiliários, tu, além de escapar aí desse imposto de renda, né? Tu não paga imposto de renda, também tu não precisa te preocupar quem são os inquilinos. Tem toda uma gestão por trás. E outro ponto também extremamente importante é o yield, né? Que é o teu retorno ali, renda passiva, como eu comentei, ele é maior e também tu pode escolher, né? Ah, eu vou investir nesse fundo aqui que me entrega 8%, esse aqui me entrega, sei lá, 10%, 12%, né? Então, por isso eu gosto muito dos fundos imobiliários ao invés dos imóveis físicos, tá? Então, aqui na direita de vocês eu trago a exemplo aí também dois ativos do portfólio do fundo, tá? Excelentes ativos aí que são do setor de logística, que é o Centro de Distribuição Mogi das Cruzes e também o Centro de Distribuição Cabreúva, tá? São dois ativos do portfólio aí do nosso fundo imobiliário, tá? À esquerda eu dou um breve relato, né, uma breve explicação do que é cada tipo de análise, né? Então, para não ficar tão maçante esse vídeo, sugiro que tu dê uma pausa aí e dê uma lida ali, tá? Então aqui eu trouxe aí para vocês o Carlos Martins, que ele é aí o sócio, fundador e gestor responsável pelos fundos imobiliários de equity, ou seja, participação societária em empresas, né? A gente também trago para vocês o track record da Kinea, né? Então a Kinea é fundada em 2007, mais de 19 anos de mercado, falei 18 anos no início, né? Então são mais de 19 anos no mercado, sob gestão mais de 150 bilhões de reais. E o KNR, que é o nosso ativo de estudo, foi fundado então lá em 2010. Relativo ao portfólio, hoje ele tem 19 imóveis, tá? Sendo 12 de lajes corporativas e 7 de galpões logísticos. Ele possui 100% de participação em 78% deles, tá? E localização está em três estados aí, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Relativo ao site DRI, eu gostei bastante do site da Kinea, é um site extremamente comunicativo, intuitivo e também muito bonito, eu diria, né? Tem vários outros fundos também para te olhar lá, se tu quiser, tá?
Partindo para análise quantitativa, o fundo ele entrega, aqui eu risquei, tá? Porque eu tirei essa informação direto do relatório gerencial, então a liquidez média diária é de 10 milhões, tá? Não de 6 milhões, como estava ali. O último rendimento também está equivocado aqui, tá? 1,10, tá? 1,10, tá? Devia ter riscado aqui também. O yield 8,3%, patrimônio 4,6 bi, valor patrimonial 163, rentabilidade menos 5% e o P sobre VP 0,92 aí, 8% de oportunidade, né? De oportunidade para a gente entrar. Também outro ponto que a gente olha bastante nos fundos imobiliários é a vacância, tá? Vacância física e vacância financeira. Então, a gente vê que uma queda gradativa em ambas as vacâncias, tá? A financeira, então, saiu de 5,41 para 5,39% e a vacância física aqui em amarelo, dourado, sei lá que cor é essa aqui, saiu de 4,20% para 4,9%, tá? A maior vacância financeira aqui para o segmento é do setor de lajes corporativas, né, que são os escritórios. A vacância para o portfólio também a gente vê que é maior em escritórios, tá? Os escritórios, eles sem entender, tiveram uma tendência a sofrer um pouco mais, mas a pandemia veio um pouco agravar essa questão, tá? Relativo aqui aos inquilinos, né? Ou seja, que aos clientes, são mais de 150 inquilinos, né? Sobretudo aí a maior concentração em indústria, depois no comércio e depois em serviços, tá? Olhando aqui para a receita, a maior parte vem de São Paulo. O tipo de receita, escritórios aí com 60%, né, de predominância. Receita por tipo de contrato, 53% atípico, tá? É o que é major aqui, aliás, típico, tá? 53% típico e o atípico, que dá um pouquinho mais de proteção para o investidor, 46,95%, tá? Vamos arredondar para 47%. E o índice de reajuste, majoritariamente IPCA. Eu prefiro o IPCA do que o IGPM, tá? Eu botei uma ilustração do mapa aqui para vocês, né, para ver que aonde ele tem mais ativos, né, que seria aqui São Paulo, né, que corrobora aqui com uma maior receita, né? Ele tem mais ativos em São Paulo, depois tem mais ativos no Rio de Janeiro, né? 4 ativos aqui. Em Minas Gerais ele tem apenas 2 ativos, totalizando aí 19 ativos no portfólio, tá? O prazo médio dos contratos gira em torno de 9 anos e meio. Isso é muito bom porque isso dá uma segurança maior para o investidor. A gente sabe que basicamente pela próxima década vai estar entrando dinheiro no bolso do investidor, tá? E fazendo uma análise de mercado aqui, então a Selic atualmente está em 14,25% na última reunião do Copom, que foi nesse mês de junho, né? Então, os juros continuam ainda pressionando um pouco o mercado, apesar de eles terem baixado, mas de forma mais ali cautelosa, eu diria assim, né? Mas fundos como o KNI, que são fundos diversificados, que são fundos aí, é, que são fundos híbridos principalmente, né? Ele está posicionado tanto em lajes corporativas como em logística, são fundos que são mais defensivos, mais resilientes, tá? O IPCA, a inflação acumulada dos últimos 12 meses, está em 4,7%. O Banco Central ele projetou algo em torno de 4% a 4,9% para 2026. E quem tem aí alguns títulos indexados a IPCA ou IGPM, né? IGPM é mais difícil, hoje em dia tem mais IPCA mesmo, ali os tesouros IPCA, né? Que estão pagando muito bem, eles vão ajudar a proteger o teu poder de compra, tá? Relativo à vacância do setor, a gente vê que a vacância do KNRI é uma vacância menor que a do mercado e também é uma vacância que vem caindo de forma gradativa. Fazendo um adendo aqui para vocês,
a gente fica com o olho no peixe do no gato quando a gente vê uma vacância física ou financeira ali indo para casa dos 20%, tá? Algo em torno de 20, 25%, aí a gente começa a se assustar, tá? A vacância dele está em 5% ali, 4%, é uma vacância excelente. O nosso PIB projetado está entre, né, gira em torno dessa banda 1,6% a 1,9%, né, demonstrando aí um crescimento moderado e uma recuperação gradual do mercado imobiliário corporativo, tá? E nosso ciclo econômico indica uma recuperação lenta e gradativa para Lajes, e a expectativa é de uma queda mais ali, né, na cautelinha para a Selic em 2026 e maior demanda por galpões logísticos, né? Muito em voga também da pandemia que acelerou esse drive. E uma das cerejas do bolo é o valuation, vou entregar para vocês aqui, então o valuation é o meu preço teto, onde eu compro ali o KNRI até R$ 152, vamos arredondar, né? Até 152 estou comprando KNRI, tá? Passou disso, dou uma segurada, porque o meu preço justo para ele, o meu preço base para ele aqui gira em torno de R$ 168, tá? Sendo um pouco mais otimista, né? R$ 193, mas aí eu acho que estou chutando muito para a lua. 170 seria um preço justo para o KNRI, tá? E aqui são as premissas que eu usei aí para chegar nesse resultado aí, nesse valor, tá? Aqui está o meu contato. Se tu quiser trocar uma ideia sobre investimento, se tu quiser uma consultoria, né? Se tu quiser uma mentoria também, só tu me chamar ou lá no Instagram, ou tu me chamar no WhatsApp, ou também no e-mail aí, né? Mas dificilmente a gente não tem esse hábito aqui no Brasil de usar e-mail, tá? E antes de encerrar aqui, eu vou responder para vocês, né, o porquê o fundo ele entregou aqueles 1,10 ao invés de só 90 centavos, não só 90 centavos, mas os 90 centavos que eram previsto. Cara, isso aí aconteceu porque o fundo ele vem dando alguns descontos, alguns arregos ali, mas está tudo dentro do planejamento do fundo, das carências ali de pagamento que ele deixou em haver, mas já tem um cronograma mostrando os momentos que vão entrar aí essa grana, tá? E também esses 20 centavos, eles saíram da onde? Eles saíram numa coisa chamada reserva técnica, né? Que é uma espécie de colchão ali que o fundo tem, né? Aonde todo o resultado que vem acima do esperado, ele deixa em uma espécie de poupança, e em momentos como esse, que pode gerar uma certa flutuação, um certo burburinho no mercado, ele vai lá e complementa dessa reserva técnica, tá? Então, hoje aí o fundo tem aproximadamente 80 milhões em caixa, e ele tirou ali uma pequena quantia para complementar esses 20 centavos. Se a gente fosse pôr em termos financeiros de fato, ele teria algo em torno de 2,50 por cota em caixa ali para entregar, tá? Então isso é um mecanismo normal de fundos saudáveis como o KNRI. O que a gente tem que ver é se o fundo não está se deteriorando fazendo isso aí. E quando a gente olha de forma geral ali o fundo, ele vem entregando ali de forma consistente uma queda na vacância financeira, uma queda na vacância física, tem novos ativos entrando no portfólio do fundo, a própria gestão do fundo é uma excelente gestão aí que é também longeva, né? Não só excelente, como também longeva, 19 anos de mercado, em breve vai comemorar 20 anos de mercado, né? Então, relativo a isso aí, eu estou extremamente confiante com o meu fundo ali, né? Com o meu KNRI. Então, agora sim, te deixo aí, meu muito obrigado por estar me concedendo o teu ativo mais importante, que é o teu tempo. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com a tia, com a avó, com o cachorro, com o primo, com a prima, tá? E ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, então. Até logo e tchau, tchau. Valeu!